Olá, tudo bem, alunos? Como é que estão vocês, nono ano? Espero que estejam todos bem, tá certo? Tenham uma abençoada tarde e estamos aqui nós para mais um estudo, tá bom? E dessa vez, essa semana, iremos estudar um pouco sobre o período composto por coordenação, tá certo? E aí, nosso tema são as orações coordenadas. Mas antes disso, eu gostaria de saber de vocês o que é que vocês sabem sobre gramática. O que é estudar gramática? Alguém poderia me dizer? Pensaram aí direitinho? Muito bem, acertou quem disse. Estudar gramática nada mais, nada menos é do que estudar um conjunto de regras, tá certo? Da nossa língua. Ou seja, para mim estar escrevendo de uma forma melhor. Classificação bem simples para vocês. É um conjunto de regras que norma a linguagem correta, tá certo? Então vamos lá. Falar um pouquinho das orações coordenadas. Para iniciar, nós vamos iniciar com essa poesia da Rosiana Murray, tá certo? Sonho Maria. Amor não deve ser mantido em banho-maria, pois seus poderes de luz e encantamento se vai neste lento cozinhar. Amor pede fogo alto, grossas chamas, sol intenso e muita pimenta. Amor pede tempero forte, pede tudo em exagero, mel de se lambuzar. Olha que poesia linda, né, gente? Sobre o amor, que de fato ele faz. Algum aluno deve estar rindo nesse momento aí. Na vida da gente, ele tempera, né? Ele modifica a vida da gente, dá um tom na vida, segundo o texto, né? Então a gente fez a análise, fez uma leitura rápida do texto. Vamos aqui. A primeira oração do texto, tá certo? A gente vai discutir um pouquinho sobre ela. O que é que nós temos lá na primeira oração? Amor não deve ser mantido em banho-maria. Primeira oração, primeira frase, termina ali na vírgula. A segunda oração, nós temos o quê? Pois seus poderes de luz, encantamento, se esvaem neste lento cozinhar. Após a vírgula ali começa a segunda oração. Segunda oração, que é: pois seus poderes de luz e encantamento se esvaem neste lento cozinhar. Neste período, o que é que a gente observa aí? As orações funcionam como termos de outra oração. Elas têm sentido próprio, né? Cada uma tem um sentido. Isto é, são orações independentes, ou seja, não depende da outra para estar completando necessariamente o sentido. São, portanto, chamadas esse tipo de oração, orações coordenadas. Por quê? Porque elas formam um período composto por coordenação. Tá certo? Então, nós temos uma oração chamada de período simples. Quando nós temos uma frase aí, que no caso está sendo expressa por duas orações e ligada por uma conjunção, são chamados de período composto por coordenação, que é justamente o que nós vamos estar estudando na aula de hoje. Já iniciamos. Ainda na primeira oração. A primeira oração não apresenta conjunção. Não apresenta nenhuma conjunção, gente. E por isso dizemos que ela é coordenada assindética. Então o que é que a gente vai subentender aqui? As orações que não apresentam conjunção, elas são chamadas de assindéticas. Agora vamos dar uma olhadinha na segunda. A segunda oração, entretanto, liga-se à anterior, que foi o que eu já falei anteriormente, por meio da conjunção pois, né? Aquela conjunçãozinha que está grifada, sendo por isso denominada coordenada sindética. Concluindo, o que é que a gente pode concluir? Que a oração coordenada assindética é aquela que não é introduzida por conjunção. E a oração coordenada
Sindética é aquela que é introduzida por uma conjunção. Então, a nossa primeira oração que nós trabalhamos aí atrás, ela não foi introduzida por nenhuma conjunção. Então, ela é uma oração assindética. Já as orações que são introduzidas por conjunções são chamadas de oração coordenada sindética. Vamos ver mais um pouco? Valores semânticos das orações coordenadas sindéticas. As orações coordenadas sindéticas, elas estabelecem relação com outra oração e classificam de acordo com o valor semântico da conjunção que as introduzem. Então vamos sempre se lembrar disso. As sindéticas, elas são introduzidas por uma conjunção e classificam-se de acordo com o semântico da conjunção que as introduz. Elas se classificam por isso. Elas são divididas em grupos. É isso? Esses grupos são chamados, nós temos aqui a classificação e eu vou estar dando um exemplo de cada um para vocês. Aditivas, elas estabelecem relação a outra oração, uma noção de acréscimo, de adição, tá certo? As conjunções aditivas, elas indicam, expressam a ideia de adição. A palavra aditiva, mesma coisa que adição. Então, nós temos ali o exemplo. Ele comprou passagem e partiu no primeiro trem. Olha ali, nós temos duas orações. Ele comprou passagem. A outra oração, partiu no primeiro trem. Está sendo ligada por qual conjunção? Conjunção e, né? E a conjunção e, ela indica o quê? Ela indica adição. Eu estou somando um fato, estou somando dois fatos, né? O fato dele ter comprado a passagem e ter partido do trem. Então, são introduzidas pelas conjunções coordenadas aditivas, que temos como exemplo que são quem? E, nem, ou pelas locuções, não só, mas também, tanto como e etc. Tá certo? Se vocês derem uma olhada na página 18 a 19 do livro de vocês, vocês vão ver lá um quadrinho com mais exemplos de conjunções aditivas. Tá fácil até agora? Eu tenho certeza que está, né? Tá bem claro. Vamos para a próxima. Adversativa. Olha a palavra adversativa. Ela vem de quê, gente? Dá pra gente imaginar alguma coisa? Seria adversário? Então, as orações adversativas, elas estabelecem em relação à outra anterior uma ideia de oposição. Olha só, contraste, compensação. Então, adversativas poderia mesmo ser adversário, né? Elas vão sempre representar uma ideia de oposição, tá certo? Exemplo, estuda, mas não aprende. Nós temos aí duas frases, né? Nós temos uma meio imperativa ali, ó, estuda e não aprende. Nós temos ali mais. Olha a oposição aí, né? A contradição. Estuda, mas não aprende. E que exemplos, professor, nós poderíamos ter? Nós temos mais, porém, no entanto, e assim sucessivamente. Vocês vão poder estar conferindo mais no livro de vocês. As alternativas. As alternativas elas expressam fatos ou conceitos que se excluem ou se alternam entre si. A alternativa é aquela que vai estar sempre apresentando uma alternativa extra para vocês. Todas as tardes ia ao cinema ou fazia pequenas compras em lojas da região. Olha o exemplo ali. Duas frases também. Olha lá o período composto. Todas as tardes ia ao cinema. A segunda frase. Segunda oração, fazia pequenas compras em lojas da região. Então aí eu estou dando alternativa, eu estou dando opções, né? A pessoa, sobre a vida da pessoa. Todas as tardes ela ia ao cinema ou fazia pequenas compras em lojas da região. São introduzidas pelas conjunções coordenativas alternativas ou, ora. Ora ela reclamava da vida que tinha com o marido. Ora ela dizia que estava tudo bem. Já era hora, já não era mais. E assim sucessivamente.
Nós temos também as conjunções conclusivas. As conjunções conclusivas, elas exprimem a ideia de conclusão ou consequência lógica em relação a um fato expresso na oração anterior. Tá certo? Então, a conclusiva é como se fosse o fechamento de uma ideia. Então, elas vão estar representando o quê? A relação lógica com o fato anterior que foi apresentado na primeira oração. Nós temos ali um exemplo. Seu amigo está triste e decepcionado. Você deve, portanto, confortá-lo nesse momento difícil. Olha aí. Nós temos duas orações e a ligação ali feita por uma conjunção conclusiva. O amigo dele está triste. Você deve, portanto, confortá-lo. Aí nós temos lá, são introduzidas pelas conjunções coordenadas conclusivas logo, pois proposto ao verbo, portanto, por isso, de modo que ela não vai mais para a festa, porque está doente, de modo que eu preciso ficar cuidando dela, para amanhã ela amanhecer melhor. Você está entendendo? Então, nós temos aí os exemplos de orações conclusivas e os diversos exemplos. No livro também vocês vão estar vendo alguns exemplos. Agora vamos para as alternativas. Alternativas não, perdão. Só para explicativas. As explicativas, elas exprimem o motivo da declaração feita na oração anterior. Ou seja, na primeira oração eu faço uma declaração, a segunda eu explico por que fiz aquela oração. Volte logo. Olha aqui no caso que nós temos. Volte logo. A conjunção que está ligando aí, explicativa. Porque eu preciso de você. Você não vai mais para a festa. Você não vai mais para a festa. Porque depois das 10 é muito perigoso. E assim por diante. São introduzidas pelas conjunções coordenativas explicativas porque, que, pois, anteposto de verbo. Tá certo? Distinção entre orações coordenadas sindéticas, explicativas e subordinada adverbiais causais. A oração coordenada explicativa cumpre o papel de explicar o que foi afirmado na oração anterior. Exemplo, choveu porque a rua está molhada. Isso aí nós já explicamos, né? Essa aqui é a explicativa. Maria sumiu na festa porque ninguém mais a viu. A oração subordinada adverbial causal, ela cumpre o papel de advérbio em relação à oração principal, isto é, indica a causa da ação expressiva pelo verbo da oração principal. No caso, nós temos ali, choveu porque houve muita evaporação. A oração coordenada explicativa é empregada com frequência depois de orações imperativas. O que são orações imperativas, né, gente? Aquelas que geralmente parecem expressar um tom de ordem para nós. Então, não zombe dele, que está apaixonado. Deus te ajude, porque és ousado. Então, nós temos aí o exemplo de orações ainda explicativas. E a gente encerra aqui. Agora nós vamos para as atividades, tá certo? Da página de vocês aí. Nós vamos para a página 18 e 19, onde a gente vai ter atividades para ser realizada. E eu vou estar lá dentro do grupo fazendo direcionamento com vocês, tá bom? Tenham todos uma boa tarde e um ótimo aprendizado.